O capítulo é o amor, nós paramos na página 367, o primeiro parágrafo já está aí, a Lina já botou para nós, o Ricardo, que o Leon Denis dá continuidade dizendo o seguinte: o amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abrasa todos os seres. Deus é o seu foco. Como o sol se levanta indiferentemente sobre todas as coisas e aquece a natureza inteira, o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com luzes trêmulas o fundo de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As parcelas de vida moral, os germens do bem que neles repousam, fecundados pelo foco supremo, dissipar-se-ão um dia, florescerão até que estejam reunidos numa mesma comunhão de amor, numa fraternidade universal. Sejam vocês quem forem os que leiam essas páginas, saibam que nós nos encontraremos um dia, seja neste mundo, em existências ulteriores, seja numa esfera mais adiantada ou na imensidade dos espaços que estamos destinados a nos influenciar no sentido do bem, a nos ajudar na nossa ascensão comum. Filhos de Deus, membros da grande família dos Espíritos, marcados na fronte com o sinal da imortalidade, estamos destinados a nos conhecer, a nos unir na santa harmonia das leis e das coisas, longe das paixões, das grandezas enganosas da terra. Esperando por esse dia, que meu pensamento vá em sua direção, ó meu irmão ou minha irmã, como um testemunho de suave simpatia, que possa sustentá-lo nas suas dúvidas, consolá-lo nas suas dores, erguê-lo nas suas fraquezas, que junte-se ao seu pensamento para pedir ao nosso Pai comum para nos ajudar a conquistar um futuro melhor. Uma verdadeira prece, né? Uma prece. Uma verdadeira prece. Esse é um fantástico. Bom, terminamos, né? O capítulo 49, se ninguém tiver comentário, nós vamos começar o 50 com o título Resignação na Adversidade. Alguém tem comentário, Ricardo? Não? Então, começa o Leon Denis da seguinte maneira. O sofrimento é uma lei do nosso mundo. Em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem sofrido, o homem tem chorado. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres curvam-se ainda sob o peso da dor. As classes superiores não estão isentas de males. Vide Covid, né? Em todos os aspectos, né? Nos espíritos cultivados, a sensibilidade mais desperta, mais delicada, causa impressões mais vivas. O rico como o pobre sofre na carne e no coração. De todos os pontos do globo, o lamento humano sobe ao espaço. Olha, poderia ter escrito isso hoje, né? Exatamente. Mesmo no meio da abundância, um sentimento de abatimento, uma vaga tristeza apodera-se às vezes das almas delicadas. Elas sentem que a felicidade é irrealizável aqui, que só aparece em fugitivos lampejos. O espírito aspira a vidas, a mundos melhores, uma espécie de intuição que lhe diz que a Terra não é tudo. Para o homem alimentado pela filosofia dos espíritos, essa intuição vaga transforma-se em certeza. Sabe para onde vai, conhece o porquê dos seus males, a razão de ser do sofrimento. Além das sombras e das angústias da terra, entrevê a aurora de uma nova vida. Para apreciar os bens e os males da existência, para saber o que são a felicidade e a infelicidade verdadeiras, é preciso elevar-se acima do círculo estreito da vida terrestre. O conhecimento da vida futura, da sorte que aí nos espera, permite-nos medir as consequências dos nossos atos e sua influência sobre nosso futuro. Encarada sob esse ponto de vista, a infelicidade para o ser humano não será mais o sofrimento, a perda dos seus, as privações, a miséria. Não, será tudo o que o enlameia, amesquinha-o, o causa obstáculo ao seu adiantamento. A infelicidade para aquele que considera apenas o presente pode ser a pobreza, as enfermidades, a doença. Para o espírito que plana nas alturas, será a paixão pelo prazer, o orgulho, a vida inútil e culpada. Não se pode julgar uma coisa sem ver tudo o que daí decorre. E é por isso que ninguém compreenderá a vida se não conhecer-lhe nem o objetivo, nem as leis.
As provas, purificando a alma, preparam sua elevação e sua felicidade, enquanto que as alegrias desse mundo, as riquezas, as paixões debilitam-na, preparam-na para uma outra vida de amargas decepções. Assim, aquele que sofre em sua alma e em seu corpo, aquele que a adversidade oprime, pode esperar e levantar seu olhar confiante para o céu, paga sua dívida ao destino e conquista a liberdade. Mas aquele que se compraz na sensualidade, forja suas próprias correntes, acumula novas responsabilidades que pesarão maciçamente sobre seus dias futuros. A dor, sob suas formas múltiplas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela não há cura possível, assim como as doenças orgânicas são, com frequência, o resultado dos nossos excessos. As provações morais que nos atingem são a resultante das nossas faltas passadas. Cedo ou tarde, essas faltas recaem sobre nós com suas consequências lógicas. É a lei de justiça do equilíbrio moral. Saibamos aceitar-lhes os efeitos, como aceitamos os remédios amargos, as operações dolorosas que devem restabelecer a saúde, a agilidade do nosso corpo. Quando os desgostos, as humilhações e a ruína nos oprimem, suportemo-los com paciência. O lavrador rasga o seio da terra para dela fazer jorrar a colheita dourada. Assim, da nossa alma dilacerada, surgirá uma abundante colheita moral. A ação da dor retira de nós o que é impuro e mau, os apetites grosseiros, os vícios, os desejos, tudo o que vem da terra e deve retornar à terra. A adversidade é a grande escola, o campo fértil das transformações. Graças aos seus ensinos, as más paixões transformam-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor ao bem. Nada está perdido, mas essa transformação é lenta e difícil. O sofrimento, a luta constante contra o mal, o sacrifício de si mesmo podem sozinhos realizá-la. Através deles, a alma adquire a experiência e a sabedoria. O fruto verde e ácido, que era a alma, transforma-se sob as ondas regeneradoras da prova, sob os domínios do sol divino, em um fruto doce, perfumado, maduro para os mundos superiores. Tem algum comentário até agora? Nós estamos vendo aqui, né, pessoal? Já que ninguém fez algum comentário, apenas uma palhinha. Nós estamos vendo aqui as questões voltadas para os espíritos que dão continuidade no processo da vida que o Emmanuel chama de automatizante, né? Porque nós sabemos muito bem que, como elementos que somos, não é, geradores de situações desagradáveis, nos conscientizando gradativamente, podemos ir alterando os resultados daquilo que nós fomos montando, né? Nós podemos, literalmente, por isso a palavra muito usada, reforma íntima, né? Mas eu prefiro transformação, mas isso é uma questão muito particular. Porque, na realidade, nós, através da atitude positiva, à medida da nossa conscientização, e a gente não se conscientiza tudo de uma vez só, nós vamos, não é, transformando o material que nós fomos acumulando, né? Vamos acumulando lá um material que não é, que está ali e que a gente vai transformar. Nós não vamos jogar fora, nós vamos transformar. Nós fazemos, então, mudanças em cima daquilo que nós temos, que é, a rigor, a nossa bagagem, né? Não se joga tudo fora como uma reforma, né? Porque na reforma a gente tira as coisas e dispensa, para colocar coisas novas. Na realidade, nós não vamos dispensar aquilo que temos, nós vamos transformar. Então, o vício em virtude, o ódio em amor, não é? Claro, tem todo um processo, né? Não é assim, desliga o botão aqui, liga o outro ali, não é máquina. Mas esse é o procedimento. Por exemplo, a maledicência em situações positivas, né? De levar palavras positivas em vez de negativas, e assim sucessivamente. A crítica, efetivamente, não a crítica que é uma análise, mas essa questão de querer julgar, não é? De querer se posicionar como juiz,
na realidade, a questão da aplicação, da compreensão em favor do próximo. E assim sucessivamente. E nós vamos alterando os resultados que podem esperar as pessoas que continuam na mesma batida, na mesma dimensão. Né? Aqueles famosos, não dou meu braço a torcer, vou dar o troco, né, na mesma moeda, esses posicionamentos, né, teimosos, né? Teimosos, porque isso já não isso é uma postura de teimosia. E, obviamente, um posicionamento desse vai nos trazer desconfortos, que é o que o Leon Denis está colocando para todos nós aqui. Tem algum comentário, pessoal? Eu vou em frente. Não. Diga. Não tem ninguém comentando. Ok. Então, só a ignorância das leis universais nos faz considerar nossos males como desgostos. Se compreendêssemos quanto esses males são necessários ao nosso adiantamento, se soubéssemos apreciá-los o amargor, não nos pareceriam mais um fardo. Todos nós odiamos a dor, mas só lhe sentimos a utilidade quando deixamos o mundo onde ele exerce seu império. Entretanto, sua obra é fecunda, faz eclodir em nós tesouros de piedade, de ternura, de afeição. Aqueles que nunca a conheceram têm pouco mérito. Sua alma foi esclarecida apenas superficialmente. Nada neles é profundo, nem o sentimento, nem a razão. Não tendo suportado o sofrimento, permanecem indiferentes, insensíveis ao dos outros. Na nossa cegueira, maldizemos nossas existências obscuras, monótonas, dolorosas. Mas quando elevarmos nossos olhares acima dos horizontes limitados da Terra, quando tivermos discernido o verdadeiro motivo da vida, compreenderemos que essas vidas são preciosas, indispensáveis para domar os espíritos orgulhosos, para nos submeter a essa disciplina moral sem a qual não há progresso. Livres das nossas ações, isentos de males, de cuidados, deixamo-nos levar pelo ardor das nossas paixões, pela sedução do nosso caráter. Longe de trabalhar pelo nosso melhoramento, não fazíamos senão juntarmos as nossas faltas passadas, faltas novas, enquanto que, comprimidos pelo sofrimento, em existências humildes, habituamo-nos à paciência, à reflexão, adquirimos essa calma do pensamento que sozinha permite ouvir a voz do alto, a voz da razão. É no cadinho da dor que se formam as grandes almas. Às vezes, sob nossos olhos, anjos de bondade vêm esvaziar o cálice de amargor, a fim de dar exemplo àqueles que carregam a tormenta das paixões. A provação é a reparação necessária, aceita com conhecimento de causa por muitos dentre nós. Que esse pensamento nos inspire nos momentos de fraqueza, que esse espetáculo dos males suportados com uma resignação comovente nos dê a força para permanecer fiéis aos nossos próprios compromissos, às resoluções viris tomadas antes do retorno à carne. A fé nova resolveu o problema da depuração pela dor. A voz dos espíritos nos encoraja nas horas difíceis. Aqueles mesmos que suportaram todas as agonias da existência terrestre nos dizem hoje: sofri e só fui feliz pelos meus sofrimentos. Eles resgataram muitos anos de luxo e de fraqueza. O sofrimento ensinou-me a pensar, a rezar em meio à embriaguez do prazer. Nunca havia penetrado no meu coração a reflexão salutar. Nunca a prece havia roçado meus lábios. Benditas sejam minhas provações, já que abriram-me, enfim, o caminho que conduz à sabedoria e à verdade. Eis a obra do sofrimento. Não é a maior... Diga. Então, é assim que vamos estar, né, falando no futuro, fazendo essa prece aí de agradecimento à dor, né? Eu acho até essa colocação sua é até interessante, né? Olha o que a doutrina nos traz para a gente evitar o problema, né? Para a gente evitar o problema. É tanto esclarecimento que se nós aproveitamos, nós começamos, se não dá para evitar de todo, a minimizar os problemas, né? As coisas, a gente passa a olhar de maneira diferente, né? Como toda quarta-feira as coisas se encadeiam, né? Lina, né, Lina? A gente acabou de falar sobre isso aí. Meu Jesus Cristo.
Pois é, Aí o Leon Denis corou assim. dá para imaginar se a gente tivesse procurado exercitar um pouco, nós estamos dizendo a humanidade, né? Tivesse procurado exercitar um pouco, não tudo, não precisa de uma vez, dos ensinamentos de Jesus, como é que nós estaríamos hoje, né? Há 2000 anos? A situação que eu li eu não sei se foi uma conversa que o Chico teve, isso eu soube porque eu assisti uma palestra, agora, se não me engano, acho que não sei se foi do Geraldinho, de quem foi, falando sobre isso, que Capela está mais ou menos 25 mil anos na nossa frente, né? Alguns aspectos que fizeram com que eles alavancassem bem a sua evolução, quando eles começaram a adentrar e estavam na condição de espíritos que já começavam a se regenerar, foi não ter escolhido as questões da guerra, né? Que a gente sabe o que, lamentavelmente, num mesmo século, nós tivemos duas grandes, com a diferença de 31 anos de uma para outra, o que foi lamentável, né? Fora aquelas outras confusões de menor porte, mas não de menor dor, que a gente foi arrumando, né, no meio do caminho aí, quando não dá para fazer uma terceira, porque não tem mais espaço, então vai arrumando umas assim, em menor condição. E parece que, para essa evolução dos capelinos, eles teriam evitado exatamente essa condição, porque guerra tem a ver com livre-arbítrio, né? Tem a ver com livre-arbítrio coletivo. E parte, claro que não é apoiado como um todo, né? De parte da população, né? Quer dizer, a população não é 100% que apoia, mas se você tiver 51%, você já tem a maioria. E aí a coisa se desdobra e acaba afetando todo mundo, quem apoiou e quem não apoiou também, né? Enfim, são os problemas que a gente tem que administrar e não vai dizer que Deus é que quis, né? É muito confortável. Dizer que Deus quer a infelicidade dos seus filhos e das suas filhas é muito confortável. Eu não quero, não. Empurrar para os outros. No caso, não tem para quem empurrar, empurra para ele. Enfim, eis a obra do sofrimento. Não é a maior de todas as que se realizam na humanidade. Ela prossegue em silêncio, secretamente, mas os resultados são incalculáveis. Desligando a alma de tudo que é baixo, transitório, ela eleva, desvia-o para o futuro, para os mundos superiores. Fala-lhe de Deus e das leis eternas. Certamente é belo ter um fim glorioso, morrer jovem, combatendo pelo seu país. A história registra o nome dos heróis e as gerações rendem um justo tributo de admiração à sua memória. Porém, uma longa vida de dores, de males pacientemente suportados, é ainda mais fecunda para o adiantamento do espírito. A história nada dirá, sem dúvida. Todas essas vidas obscuras e mudas, vidas de luta silenciosa e de recolhimento, caem no esquecimento, mas aqueles que as viveram encontram na luz espiritual sua recompensa. Só a dor abranda nosso coração, aviva os ardores da nossa alma. É a tesoura que lhe dá suas proporções harmônicas, afina seus contornos, fala a resplandecer com sua mais perfeita beleza. Uma obra de sacrifício, lenta, contínua, produz maiores efeitos do que um ato sublime, mas isolado. Consolem-se, pois, todos vocês, ignorados, que sofrem na sombra de males cruéis, e vocês que são desprezados pela sua ignorância e suas faculdades restritas. Aprendam que entre vocês encontram-se grandes espíritos que quiseram renascer ignorantes para humilharem-se, abandonando por um tempo suas faculdades brilhantes, suas atitudes, seus talentos. Muitas inteligências são veladas pela expiação, mas com a morte esses véus caem, e aqueles que desdenhávamos pelo seu pouco saber eclipsarão os orgulhosos que os repudiavam. É preciso não desprezar a ninguém,
sob aparências humildes e medíocres, e até entre os idiotas e os loucos, grandes espíritos ocultos na carne espiam um passado terrível. Ó vidas humilhantes, humildes e dolorosas, temperadas com lágrimas, santificadas pelo dever, vidas de lutas e de renúncia, existências de sacrifício pela família, pelos fracos, os pequenos, devotamentos desconhecidos, abnegações ignoradas, mais meritórias que os devotamentos célebres. Vocês são outras tantas escadas que conduzem a alma à felicidade. É a vocês e aos obstáculos, às humilhações das quais estão semeadas, que ela deve sua pureza, sua força, sua grandeza. Com efeito, somente nas angústias de cada dia, nas imolações impostas, ensinam-lhe a paciência, a resolução, a constância, toda a sublimidade da virtude. E ela deverá a vocês a auréola esplêndida, prometida no espaço, para a fronte daqueles que sofreram, lutaram e venceram. É interessante notar, sabe, pessoal? Eu fiz uma comparação com o Chico, mas hoje eu estava lendo um texto. Eu pensei em Chico. Eu pensei no Chico, mas eu também li um texto hoje sobre as questões da família do Kardec, né? É interessante que, apesar de ele ter nascido numa família assim já mais bem posta, os dois irmãos mais velhos dele, um desencarnou com 4 e o outro com 2 anos. Ele foi o único, né, dos 3, ele foi o único que alcançou a idade, a primeira infância, a segunda e assim sucessivamente. O pai dele, o avô dele, por ser contra-revolucionário, foi guilhotinado. O pai dele foi para o exército napoleônico e desapareceu na Espanha. Ou seja, ele, se não me engano, aos 2 anos de idade, já era órfão de pai, né? E em relação ao avô, também o avô havia sido guilhotinado. Ou seja, não é uma situação, veja, um missionário, né? Não é uma situação tão simples. Às vezes a gente olha para o Kardec e vê um indivíduo vencedor, sem dificuldades. Ele estudou lá na Suíça, etc. Mas vai ver o que rolou dentro da família, não é? As situações, as dificuldades, né, para serem vencidas dentro da própria família, né? Ele foi criado pela avó materna, né, uma vez que ela era viúva e o marido tinha sido guilhotinado, e a mãe, né, que já era mãe de 2 crianças que já haviam desencarnado, e o marido que desapareceu na Espanha. Ele não foi dado como morto, mas é óbvio, né? Que ele desaparece na Espanha. Morreu na Espanha, evidentemente. Então a gente vê que só olha, às vezes, uma parte, né? A mesma coisa quando a gente olha um Chico, um Divaldo, às vezes a gente olha só aquele ponto onde a situação começa a se delinear de uma maneira cada vez melhor, mas não vê, né, como é que foi lá de trás, né? O que essas pessoas tiveram que superar, as dificuldades e tudo mais dentro da vida, que às vezes pode não ter sido uma vida difícil, né? O Divaldo, por exemplo, comparado com o Chico, ele não teve uma vida tão difícil quanto o Chico teve, né? Que viveu, em determinados momentos, vivendo a miséria, né? Mas, mesmo assim, as dificuldades surgiram de outras maneiras, né? O Divaldo quase foi um suicida, né? Ele conta isso, né? Aquela situação do elevador Lacerda lá, que faz muito tempo, né, Marisa, que já tem vidro, né? Porque o pessoal... Mas ele disse que na época dele era moda pular lá do elevador. Muito suicídio lá de cima. Pois é. E ele foi... Você vê que a diferença da condição de Kardec para Leon Denis não era tão grande. Eu digo a condição de família financeira. Leon Denis era bem mais assim, né? Ele era o Leon Denis, eu não sei se não passou Kardec fome. também não teve uma condição, vamos dizer assim, confortabilíssima para abraçar uma missão. Nenhum deles vem assim com essa condição toda, né?
O Leon Denis trabalhou na Casa da Moeda carregando inicialmente o resto do processo, aquilo que sobra, né, aquele metal que sobra para ser refundido. Ele era carregador desse material, né? O pai dele não tinha uma profissão definida, então eles mudavam com Era regularidade. alcoólatra, também gastava o dinheiro todo. E aí a situação era difícil. Não sei, não fala na Não história é isso, dele. eu estou dizendo assim, mas a de Kardec um pouquinho melhor, mas também não muito confortável, entendeu? A Não Meli foi que foi é. colocada no caminho para poder se garantir, porque esses dois aí daqui a pouco não sai o livro, a doutrina espírita, porque vão ficar os dois capengando. É como só tinha uma mulher disponível na hora para poder, né, enfrentar. é, Aí a- botaram a Meli com Kardec. Pois é, A foi. Leon Denis também deve ter tido, né, uns momentos de felicidade do bichinho. Com certeza, com certeza. Bom, e você vê que a felicidade desses espíritos mais evoluídos não tem uma relação de alegria, né? Porque a alegria Ó, é Chico. uma explosão momentânea e É, passa. O e indivíduo que passa. serve, ele é feliz, ponto, né? A Veja, felicidade está construída nele, não é diferente. Ele passa pela dificuldade, mas não deixa de ser feliz. É a mesma situação quando você vê. Você tem a pessoa que o corpo está doente, mas o espírito não é doente. E é uma mudança significativa, porque o corpo, mesmo que ele não fique doente, ele vai se desgastando, né? E você vê, às vezes, nesses espíritos dinâmicos, etc., a jovialidade do indivíduo, apesar do corpo estar debilitado, né? Porque Não, é ele é uma. um perdendo a visão Pois e é. escrevendo essas obras, esse legado maravilhoso que Ave Maria. É só um espírito de escola mesmo para aguentar uma. Jerônimo Mendonça, É, né? Ó, sujeito viver grande parte da vida dele só ouvindo e falando, porque também era cego, né, e tetraplégico, e fez o que fez. Então, se perguntar para o Jerônimo Mendonça se ele era infeliz, a mesma coisa do Dr. Bezerra de Menezes, né? Quando ele estava doente, aquele período que ele ficou doente até o desencarne, as pessoas iam visitá-lo e, em vez das pessoas consolá-lo com as suas visitas, ele consolava todo mundo. Ou seja, o doente que está para desencarnar é que consolava os visitadores. Que incrível. É quase igual. Bom, tem mais algum comentário aí, pessoal? só a vergonha de todos nós aqui, de toda hora gritar e chiar por causa de umas bobagens. Né? É verdade. Então, se há uma prova cruel, é a perda dos seres amados. É quando um após o outro vemos-los desaparecer, levados pela morte, e que a solicitude se faz pouco a pouco ao redor de nós, cheia de silêncio e de escuridão. Essas partidas sucessivas de todos aqueles que nos foram caros são outras tantas advertências solenes. Arrancam-nos do nosso egoísmo, mostram-nos a puerilidade das nossas preocupações materiais, das nossas ambições terrestres e convidam-nos a nos preparar para essa grande viagem. A perda de uma mãe é irreparável. Que vazio em nós, em torno de nós, quando essa amiga, a melhor, a mais antiga e a mais segura de todas, desce ao túmulo, quando seus olhos que nos contemplavam com amor se fecham para sempre, quando seus lábios que tantas vezes pousaram sobre nossa fronte se resfriam. O amor de uma mãe não é o que há de mais puro, de mais desinteressado, não é como um reflexo da bondade de Deus. É interessante, né? Porque ele se dava muito bem com a mãe dele, né? Olha a prova disso aqui, não é? A morte dos nossos filhos é também uma fonte de amargos pesares. Um pai e uma mãe não poderiam ver desaparecer sem dilaceração o objeto de sua afeição. É nessas horas desoladas que a filosofia dos espíritos é para nós o grande socorro. As nossas queixas, a nossa dor de ver existências cheias de promessas logo partidas, ela responde que uma morte prematura é, muitas vezes, um bem para o espírito que se vai e encontra-se livre dos perigos e das seduções da terra.
Essa vida tão curta, inexplicável mistério para nós, tinha sua razão de ser. A alma confiada aos nossos cuidados, às nossas ternuras, aí vinha aperfeiçoar o que tinha sido insuficiente para ela numa encarnação precedente. Nós apenas vemos as coisas do ponto de vista humano, e daí vêm nossos erros. A estada dessas crianças na Terra ter-nos-á sido útil, terá feito nascer no nosso coração as santas emoções da paternidade, sentimentos delicados, até então por nós desconhecidos, que internecem e tornam-se melhores. Terá formado entre nós e eles laços bastante poderosos para nos prender a esse mundo invisível que nos reunirá a todos. Pois aí está a beleza da doutrina dos Espíritos. Com ela, esses seres não estão perdidos para nós. Deixam-nos por um instante, mas estamos destinados a reunirmos-nos de novo. É interessante. Vocês conhecem aquela passagem do Jerônimo Mendonça, que a gente falou nele, que ele foi convidado para fazer uma palestra numa outra cidade e, lamentavelmente, aquele dia ele ficou pior do que o que ele já vivia. E aí ele pediu para um amigo dele ir no local dele, no lugar dele, para não decepcionar as pessoas. E aí esse amigo foi de carona com o outro que estava dirigindo, e no meio do percurso eles tiveram lá um entrevero, o carro lá deslizou, capotou, virou lá 2, 3 vezes, e esse amigo que ia fazer a palestra no lugar do Jerônimo acabou caindo fora do carro, e o evangelho, segundo o Espiritismo, que ele estava levando, caiu junto com ele e caiu aberto na frente dele. Ele não sofreu nada, né? Assim, não só umas escoriações, não sofreu nada, mas na hora que ele olhou para o evangelho, estava exatamente na página. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Genial! Se for do bem, morre. Senão, vai ficar aí um tempão. Porque tem muito que, né, amassar ainda, tem muito que... Você lembra do pilão? Tem muito que o pilão ainda bater. Bom, mas continua aqui o Leon Denis. Que digo? Nossa separação é apenas aparente. Essas almas, essas crianças, essa mãe bem-amada estão perto de nós. Seus fluidos, seus pensamentos envolvem-nos. Seu amor protege-nos. Podemos mesmo, às vezes, comunicarmos com eles, receber seus encorajamentos, seus conselhos. Seu afeto por nós não se dissipou. A morte tornou-o mais profundo e mais esclarecido. Eles nos exortam a expulsar para longe de nós essa tristeza vã, esses desgostos estéreis, cujo espetáculo torna-os infelizes. Suplicam-nos para trabalhar com coragem e perseverança pelo nosso adiantamento, a fim de reencontrá-los, de reunirmos-nos na vida espiritual. Lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir aos males da vida seria uma covardia. As dificuldades que temos a vencer exercem e desenvolvem nossa inteligência. Todavia, quando nossos esforços tornam-se supérfluos, quando o inevitável ergue-se, chega a hora de apelar para a resignação. Nenhuma força poderia desviar de nós as consequências do passado. Revoltar-se contra a lei moral seria tão insensato quanto querer resistir às leis da distância e da gravidade. Um louco pode procurar lutar contra a natureza imutável das coisas, enquanto que o espírito sensato encontra na provação um meio de retemperar-se, de fortalecer suas qualidades viris. A alma intrépida aceita os males do destino, mas através do pensamento eleva-se acima deles e transforma-os em degrau para atingir a virtude. As aflições mais cruéis, as mais profundas, quando aceitas com submissão, que é o consentimento da razão e do coração, indicam geralmente o término dos nossos males, a quitação da última prestação da nossa dívida. É um instante decisivo, onde importa permanecer firme, apelar para toda a nossa resolução, para a nossa energia moral, a fim de sair vitorioso da prova e dela recolher as vantagens. Com frequência, nas horas difíceis,
o pensamento da morte vem visitar-nos. Não é repreensível pedir a morte, mas só é verdadeiramente desejável quando após ter triunfado sobre todas as nossas paixões. De que adianta desejar a morte se não estando curados os nossos vícios, tivemos que voltar ainda para nos purificar através de penosas encarnações? Nossas faltas são como a túnica do centauro colada ao nosso ser, da qual só arrependimento e expiação podem nos desvencilhar. A dor reina sempre soberana sobre o mundo. E, entretanto, um exame atento mostrar-nos-ia com que sabedoria e providência a vontade divina graduou os efeitos. De etapa em etapa, a natureza encaminha-se para uma ordem de coisas menos selvagem, menos violenta. Nas primeiras idades do nosso planeta, a dor era a única escola, o único aguilhão para os seres. Mas, pouco a pouco, o sofrimento atenua-se. Males medonhos, a peste, a lepra, a fome, outrora permanentes, quase desapareceram. O homem adotou os elementos, aproximou as distâncias, conquistou a terra. A escravidão não existe mais. Tudo evolui e progride. Lentamente, mas seguramente, apesar dos recuos inerentes à liberdade, a humanidade melhora. Tenhamos confiança na potência diretora do universo. Nosso espírito limitado não poderia julgar o conjunto pelos seus meios. Só Deus tem a noção exata dessa cadência ritmada, dessa alternância necessária da vida e da morte, da noite e do dia, da alegria e da dor, de onde desligam-se, finalmente, a felicidade e a elevação dos seres. Deixemos a Ele, então, o cuidado de fixar a hora da nossa partida e atendemo-la sem desejá-la nem temê-la. Enfim, o caminho das provações foi percorrido. O justo sente que o fim está próximo. As coisas da terra enfraquecem-se dia a dia a seus olhos. O sol parece-lhe pálido, as flores incolores, o caminho pedregoso. Cheio de confiança, vê aproximar-se a morte. Não será a calmaria após a tempestade, o porto depois da travessia tempestuosa? Como é grande o espetáculo oferecido pela alma resignada, aprontando-se para deixar a terra após uma vida dolorosa. Lança um último olhar sobre seu passado. Revê numa espécie de penumbra os desprezos sofridos, as lágrimas reprimidas, os gemidos abafados, os sofrimentos bravamente suportados. Suavemente, sente desligar-se dos entraves que a acorrentam a esse mundo. Vai abandonar seu corpo de lama, deixar bem distante de si todas as servidões materiais. O que poderia temer? Não provou abnegação, sacrificou seus interesses à verdade, ao dever, não sorveu até a última gota o cálice purificador, vê também o que a aguarda. As imagens fluídicas de seus atos de sacrifício e de renúncia, seus pensamentos generosos precederam-na, balizas brilhantes que marcam o caminho de sua ascensão. São os tesouros de sua nova vida. Distingue tudo isso e seu olhar eleva-se ainda mais alto, lá onde só se chega com a luz na fronte, o amor e a fé no coração. Nesse espetáculo, uma alegria celeste penetra, lamenta não ter sofrido bastante. Uma última prece, como um grito de contentamento, escapa das profundezas de seu ser e sobe na direção de seu Pai, na direção de seu Mestre bem-amado. Os ecos do espaço repetem esse grito de libertação, ao qual se associam as vozes dos espíritos felizes que se apressam em multidão para recebê-la. Interessante notar que aqui ele dá uma ideia daquilo que André Luiz depois vai trabalhar com maior profundidade, que são os instantes quando está havendo o desencarno, a transferência de todas as informações da existência que está terminando para o registro definitivo no perispírito. Um verdadeiro upload, né? A transferência de tudo. Por isso que ele vê o filme, né, com os pontos mais importantes da vida muito rapidamente. Quem descreve esses aspectos, inclusive comprovando essas informações que o André Luiz trouxe, foram os pesquisadores que tiveram o trabalho de ver os casos de EQM, não é? A experiência quase-morte, que o indivíduo vê passar essa espécie de filme nos pontos principais da vida dele, mas acaba voltando, né, em relação à questão do desencarne definitivo. Interessante que teve um escritor no Brasil, jornalista espírita, e
acho que chamava Paulo Monteiro de Barros, se não me engano o nome dele é esse dele, não sei se é Paulo, mas é Monteiro de Barros. Ele teve um EQM e voltou, narrou tudo o que se passou, o filminho que ele viu, o contato que ele fez com os espíritos, né, desencarnados que ele já conhecia, parentes ou amigos, né, o contato que ele fez. Então, ele narrou todo esse episódio dessa experiência de quase morte, e 15 dias depois ele teve um infarto e aí desencarnou. Aí desencarnou mesmo, não foi experiência quase morte, mas ele voltou para contar, né? Contou tudo e 15 dias depois ele desencarnou de vez. Diga. Também pode ser, né? A gente pode defender o ponto de que as pessoas que vão ter a experiência de quase morte, elas veem esse filminho, que elas vão voltar, então isso vai marcá-las de alguma forma, entendeu? Mas aquele que vai mesmo, a depender da condição, eu acho que não vê filme nenhum, acho que ele vai mesmo. Tem até um livro de um neurocirurgião, que é Ibsen Alexander, eu não lembro o nome do livro dele, eu lembro o nome do autor, que ele teve um problema no cérebro que era impossível ter os registros que ele teve com o cérebro, que ficou completamente paralisado. Ele descreve tudo que ele viu, etc., ouviu, tudo mais, todos os aspectos que disseram respeito a ele. Ele voltou e se recuperou, e aí a origem desse livro dele foi até capa da Time, etc., e o nome dele é Ibsen Alexander. Bom, quem tiver a oportunidade de entrar aí na internet agora, de ver o título do livro, foi inclusive traduzido para o português. Ele vendeu, aliás, foi traduzido para um monte de línguas. Mas ele, claro, né, sendo um neurocirurgião, ele diz que era impossível ele ter qualquer registro com o cérebro, que estava literalmente anestesiado. Mas ele narra tudo o que ele viu, que ele ouviu, etc., fora do corpo físico. É interessante que essas situações estão acontecendo, quer dizer, sempre aconteceram, né? Só que vão tendo, veja que coisa interessante, né? Vão tendo credibilidade gradativa. Tanto é que, muito provavelmente, o nosso século seja considerado um século, e o que vai ser mudado, evidentemente, né, por uma questão de espiritualização da criatura, mas possa ser considerado um século que nós demos, nós, não é todo mundo, né? Nós demos muita voz para o acaso, achando que o acaso seja os aspectos que gerenciaram a existência da humanidade neste período, que é um período curto, né? 100 anos, mas é ainda muito, né, atribuído ao acaso, que é uma coisa, se a gente verificar, pode ser considerado, no futuro a gente vai considerar esse século como um século dogmático. Como é que pode as pessoas, né, nós vamos dizer isso, como é que pode que as pessoas, né, achavam que existe o acaso, se todo o desenvolvimento do ser é mental, né? Tudo é mentalizado, né? Tudo é pensado antes, né? A não ser que nós sejamos pensados quando a gente não tem nenhuma vigilância, conforme Jesus recomendou, sobre os nossos pensamentos. Nós somos pensados, nós não pensamos, né? Porque o pensamento dos outros nos influenciam. Mas tudo é pensado, né? Como é que você vai construir uma mesa, por exemplo, se você não pensar no projeto? Não adianta você pegar um monte de madeira, jogar para cima e sai daí uma mesa. Há que se pensar, não é? No projeto para aí pegar o material e executar a mesa. Ora, atribuir ao universo, ao acaso, é a mesma coisa que fazer isso. Pegar um monte de madeira,
jogar para cima e achar que vai ter projeto e mesa construído, sem que isso não passe pela mente de um indivíduo, pela mente de indivíduos. Por isso que os cientistas espiritualistas dizem que pode ser que esse século seja um século que nós vamos nos lembrar dele mais para frente, em outras existências, pouco importa, como um século dogmático de que as coisas aconteciam por acaso, que o universo é um acaso e tudo mais é acaso. Quando o absurdo do que nós colocamos, imagine em relação ao universo, né? Ser um acaso, criando leis e tudo mais. Enfim. Você ia dizer alguma coisa, Maria? Eu não. Não? Eu acho que é um Humberto, século diga. rico em informações. eu acho que vai ser interessante no futuro nós podemos olhar para as obras de André Luiz como obras de estudo e de grande necessidade de estudo, e não como obras de ficção científica, como muitos a veem hoje. E, na realidade, se você pegar a Evolução em Dois Mundos, o que ele escreveu há 50, 60 anos atrás, a ciência está provando hoje. Ou seja, para eles, lá não era novidade, já era fato. Né? Para nós, comprovação depois de 50, 60 anos, vários dos itens. E muitas das tecnologias deles, nossas hoje, de última geração, é coisa ultrapassada para eles há mais de meio século. Há mais de meio século. Imagina, o cara faz uma viagem para o Rio de Janeiro, que ele descreve nos Mensageiros, aonde o Alfredo empresta o carro que ele se utilizava, que tem motorista, e o carro usava de eletromagnetismo, porque não tinha roda e deslizava pela estrada. A gente está falando aqui em carro elétrico, os caras estavam andando em carro sem roda, deslizando, né? Levitando. Olha a situação, o cara pega lá um busão lá no nosso lar que anda, que se movimenta por eletromagnetismo sem trilho e sem qualquer suporte. Ou seja, já é coisa de 60, 70 anos atrás, essa tecnologia que a gente não alcançou, para eles já é coisa antiga. Imagino que deve ter agora, né? Em relação... A própria análise da epífase, que é feita pelo André Luiz, que era tida para muitos dos nossos cientistas como um órgão nulo, né? E controlava só a manifestação da sexualidade. Né? Era o que se sabia. Exatamente. É impressionante, né? Mas eu já ouvi isso também, que as obras de André Luiz são obras ficcionais e muita gente não lê porque diz que é romance, porque ele narra as situações. Outra coisa também outra que eu já ouvi também, que foi ótima, que eram livros que o Chico escrevia para poder vender livro. Ou seja, se o cara não ficava com a renda, para que ele ia se dar esse trabalho? Umas coisas assim que... Bom, mas enfim, eu estava conversando com um grande estudioso, o nome dele é Marco Milânio, um grande pesquisador, e em relação às questões, né, eles fazem análises dos trabalhos de André Luiz e de vários outros. Porque o próprio André Luiz diz assim, não existe, às vezes, terminologia para poder informar aquilo que se tem aqui. Né? Não tem palavra. Como é que é a mesma coisa que você explicar para uma tribo isolada o que é uma televisão, que é uma coisa banal para nós. Né? Acho que eu já falei em aula, talvez alguns de vocês já estavam presentes, em aula no KSSF. Tem um bom filme para se ver, tem que ter paciência, porque ele é de física quântica, mas física quântica eles trazem para nós leigos no assunto, que se chama Quem Somos Nós? Tem o número 1 e o número 2.
Você encontra no YouTube. Quem somos nós? Está em inglês e está em português. Você tem dois filmes. O segundo dá uma continuidade nos estudos do primeiro. E é muito curioso. Mas uma pesquisa mais recente, que você vai ver lá uma informação sobre a chegada do Cortés na América Central, né? E todo o porquê, né, dos assim tratados como indígenas recebem o Cortés, etc. Mas tem uma mais atual, que foi feita com uma tribo na África, uma tribo isolada, que eles foram levar as questões da higiene para a tribo. E os caras montaram uma tela e um projetor e começaram a projetar figuras e situações para os cuidados da higiene. E aí tinha lá um tradutor que perguntou para os caras, né, para os índios lá, os nossos irmãos africanos que viviam nessa condição isolada. O que vocês acharam? O que vocês viram? Todos eles tinham visto um frango passar correndo. Não, que a gente projetou. Eles não viram. Eles não viram. Porque o cérebro não tinha o registro do projetor, nem o registro da tela. Então, simplesmente, se não existe registro, você não vê. Por que você sabe que é uma televisão? Porque os nossos pais nos ensinaram que aquela coisa, não é? Era uma televisão, e tudo que se mudou em relação, se aperfeiçoou, etc., virou tela assim, tela assado, tela daquele jeito, é porque nós já tínhamos o registro básico. Se a gente não tem o registro básico, é que nem o tubarão que ataca o surfista, né? O registro básico do tubarão que ataca o surfista, ele não vê um surfista, ele vê uma foca, que está na primeira posição da sua cadeia alimentar. Ele não vê um surfista remando, ele vê uma foca nadando, por isso que ele ataca o surfista. Ele não quer saber se o surfista está bem passadinho, não está bem passadinho, se está bronzeadinho, se não está bronzeadinho. Ele ataca o que é uma foca, porque é aquele design que ele tem no cérebro dele. Ele não é mal porque ele ataca o surfista. Ele está com fome e tem uma foca passando na frente dele. Esse é o registro que ele tem. É tão interessante notar que, por isso que o André Luiz, quando a gente lê o André Luiz, por exemplo, ele diz não existe terminologia, é exatamente isso. Como é que você explica para a tribo indígena isolada o que é uma tela, se o cara nunca viu uma tela? Então, ele não tem uma base para ver, ele não vê. É a mesma coisa, para ficar mais fácil. Quando a gente está muito fixada em alguma coisa que a gente gosta. Você está na vitrine de uma loja, por exemplo, né, e você gosta daquele aparelho. Você já percebeu que situações ou pessoas ao seu redor não são registrados? Porque você está totalmente focado naquilo. E, às vezes, você leva um susto com algum conhecido que chega e fala contigo, que às vezes ele não ouve a primeira vez, ele aumenta, às vezes, até o tom de voz ou nos toca e a gente leva um susto, que é a fixação que a gente tem, né? Não significa que o cérebro não está registrando, mas não dá para conscientizar tudo ao mesmo tempo. É interessantíssimo isso, por isso que quando ele vai trazer para nós e dizer não tem como, né, explicar, não é uma coisa que você falar para um índio que tem uma caixa, que as pessoas ficam lá dançando lá dentro, só que essas pessoas não estão lá dentro, estão em outro lugar, que é transmitido por uma onda. Como é que você explica a onda para o cara? Que ele nem sabe que caixa que é essa. Humberto, imagina André Luiz falando surfar a internet em 1940. Não, ele usando no Sexo e Destino, ele usa algo para se comunicar, para pedir ajuda, que é um celular. Um smartphone. Pois é. E na década de 50, 60, acho que o Sexo e Destino é década de 60. A gente nem sonhava com isso, né? Se alguém falasse, se ele fala aquilo que o Capitão Kirk usava, né, como é que era o nome daquela série? Que ele usava para se comunicar com a nave? Star Trek? Star Trek. Ele usava um aparelho que ele tinha audiovisual com a nave. Aquilo era ficção científica. Incrível.
Já chegamos. Pois é. Imagina o que os caras estão usando. Né? Por exemplo, numa dimensão lá do nosso lar, o que esses caras estão usando hoje? Eu não tenho nem ideia qual é o processo. E a comunicação não necessariamente ela passa de um ponto a outro para ser mental. Não é assim que funciona. Né? Ela vai seguindo parâmetros. E aí a tecnologia vai ajudando. A gente tem já a capacidade de ter computadores que você já dá ordem através das ondas eletromagnéticas, né, do cérebro. Mas custa caro ainda essa tecnologia. Mas daqui a pouco a gente não vai ficar tendo que digitar, falar com a máquina. Isso é ridículo. Você vai passar a informação, ela faz o registro que você quiser. Desenha, faz isso, faz aquilo outro. Isso é um outro salto para que nós possamos ir exercitando a mente no processo de começar a fazer uma comunicação de natureza mental. Tudo é um estágio. Tudo é estágio. Uma coisa não é... A natureza não dá salto. Eu já cheguei a ouvir dizer assim, em 2050 nós não vamos estar mais usando a palavra articulada, nós vamos estar só mantendo comunicação através da mente. Eles diziam também que em 2021 a gente estaria como Jetsons. Pois Era é. carro, né, Pois voando. Pois Nada disso aconteceu. Só o Tesla mesmo, e olha lá. Que não pois é todo mundo. Marisa, se bem que a tecnologia do carro que voa já está entre nós. Mas assim, rudimentar. Não está popular. Né? Mas rudimentar, né? Você não tem nada movido a eletromagnetismo. E o Tesla está popular que anda embaixo, não tem. Não. As coisas vão todas e não pode ser diferente, né, pessoal? Porque se fosse diferente a gente se destrói. Já com não, menos. E aquilo naquela época foi um lampejo que foi deixado por um espírito evoluído na mente do cara, e ele, rapaz, vamos fazer isso. Aí saiu mostrando para todo mundo, olha, e aí pronto. Agora, eu fico imaginando o seguinte, né? Um carinha com o quarto ano primário, como esse espírito tinha que ser evoluído para essas informações passarem por ele. Porque não podia ser estranho. Não poderia ser estranho. Quando passa pelo médium, não é estranho ao médium. O médium não é um robô, um imbecil colocado ali. Tem que passa pelo indivíduo. Ele tem que ter informações Senão prévias. ele não transmite aquilo, não tem como transmitir. Ele tem que ter informação, seja nessa existência, em outra existência, ou levaram ele para ver. Levaram ele para ver. Ele tem que ter o registro inicial. É o caso do índio lá. O que é que você viu? Um frango passar correndo. Né? Não tem outro registro que não seja o do frango, do cachorro e das outras pessoas. Né? Então, você tem que ter o registro inicial. Quer dizer, se levou o sujeito para ver lá, isso aqui é isso, aquilo outro, se aprendeu em outra existência, se estava... Bom, não pouco importa, tem que ter o registro, porque senão fica vendo frango. O Luiz traz a tela e o cara vê frango. É como você imaginar uma coisa que você não... Ô, Fabi, então, por exemplo, na área cheia de intimidade, na área da computação, né, que a gente usa demais hoje, que teve Steve Jobs, teve o outro primeiro, né, eu não esqueci o nome dele, que ficou ricão, que essas pessoas vêm com essa inteligência já, eles vieram para isso, trouxeram de lado o mundo espiritual. Muito assim, provável, né? São missionários, cada missionário em situações diferentes. Né? E vão vir outros, né? Hã? Vão vir outros para ensinar a gente. Tem empresário que é missionário nisso, tem missionário naquilo. Não tem missionário só num campo de alta elevação, porque senão o mundo não evolui. Né? São todos os espíritos que vêm com as suas missões, se vai dar certo ou não, se vai usar bem ou não, livre-arbítrio. Assim como quem inventou. Mas se usar mal, vem um para usar bem. Né? Você vê que as coisas não... Se eu venho com uma missão, mas o meu livre-arbítrio, eu uso mal aqueles recursos,
se são recursos que são importantes para as pessoas, vai vir também, ao mesmo tempo, em outros lugares do mundo, pessoas que trazem esse tipo de desenvolvimento, de informação, etc. É só ver uma comparação à questão do autismo. Quando um psiquiatra trabalhou e encontrou esse ponto aqui nos Estados Unidos, outro, acho que na Europa, ao mesmo tempo, acabou a situação do desenvolvimento, da evolução das espécies. Wallace e Charles Darwin, ao mesmo tempo, eles tinham os estudos e os trabalhos realizados. Se o Charles Darwin chutasse para cima, estava o Wallace. Se o Wallace chutasse para cima, estava o Charles Darwin. Enfim, né? Você vê, as coisas não podem ser isoladas quando é de benefício para a humanidade.